Pai, Senhor, povo de Deus, amém, glória a Jesus. Estamos em falta, né, com o nosso estudo, quando esses 2 dias não conseguimos estar fazendo vídeo, mas hoje, para a glória do nome do Senhor, conseguimos. Eu quero falar hoje de um profeta que ao estudar sobre a vida deste profeta, eu me senti, né, muito feliz, porque eu vejo meu Deus e o teu Deus pegando as coisas que não são para confundir a que são. E Amós era um desses homens que ninguém dava nada, ninguém imaginava que um homem que a palavra nos declara que era pastor, um homem a qual vivia, né, num lugar pequeno de Jerusalém. A palavra já nos relata em Amós 1 que fala as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoá, as quais viu a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. A palavra nos declara que Deus, ele chama este homem, né? Quando ali ele estava cuidando da terra, ele era plantador de figos, né? Ele era pastor, ele cuidava de bois, ele era um homem que cuidava de ovelhas, ele era um homem que cuidava da terra. E a palavra de Deus veio àquele homem. Porque eu acho, né, esse chamado deste homem tão bonito. Por quê? Porque você vai entender agora, porque o povo nesta época, a época que Deus chamou Amós, o povo tanto de Israel como de Judá, porque Amós profetizou para as duas, né, para o reino do norte e o reino do sul, o povo vivia bem, o povo era próspero, porque a Bíblia nos relata que o rei da época em Judá era Uzias, e eu creio que vocês se lembram de Uzias, quando já Isaías fala, né? E no ano em que morreu o rei Uzias, nós já tivemos estudar que era rei na época do profeta Isaías, era primo de Isaías, e eu creio que se você não viu esse estudo, está aí no YouTube, estudo sobre o profeta Isaías. Nós também estivemos falar sobre Osias, o rei, né? Osias. Eu creio, meu amado irmão, que o profeta Amós, ele foi antes do profeta Isaías. Eu creio que, pelo pouco que eu estudei, deu a entender que Isaías estava ainda jovem, né? Creio eu, que ainda pré-adolescente, quando Amós começou a profetizar. E Amós profetizou num reino, tanto no reino do norte, no reino do sul, próspero, abençoado, cheio de bênçãos, tanto financeira como na agricultura. Era um reino próspero, quer dizer, o Deus que a gente serve, o Deus que eles serviam, cumpriu com as promessas. Só que, portanto, o povo, ele não estava sendo fiel. O que eu já venho entender com isso, nem toda prosperidade, nem tudo que a gente vive, que aparentemente parece estar sendo abençoado por Deus, parece que Deus está aprovando porque está tudo muito bom, né? E a gente está se enganando. Por quê? Porque aquele povo achava que porque estava tudo muito bom, Deus estava se agradando, e era totalmente diferente, porque sim, eles estavam prósperos, mas só que a palavra já nos relata, estudando o livro de Amós, meus amados irmãos, que eles estavam sim prósperos, mas só existia 2 grupos, ou aqueles, né, que estavam prósperos, muita riqueza, e aqueles pobres, porque os ricos, eles não estavam se importando com os pobres, quanto mais tinha, mais queria, e aquelas pessoas que eram menos favorecidas, passava necessidade, passava situação difícil, e o povo não estava se preocupando, o governo da época, o rei da época, ele não se preocupava em viver a lei, em
né, fazer cumprir-se a lei, mas eu louvo ao Senhor porque a palavra já nos declara que Deus é o Deus dos órfãos, o Deus das viúvas, é o marido das viúvas, né, é o pai dos órfãos. Deus, ele estava contemplando, estava vendo tudo, a injustiça social, a idolatria também, quando ali o rei Jeroboão mandou fazer altares para deuses de outras nações e o povo ali se misturando, como a gente já viu nos outros estudos, o povo ali, né, adorando a outros deuses que não é o Deus a qual tirou eles do Egito, arrancou por mão forte, deu aquela terra para eles habitar, estava prosperando eles e o povo se corrompendo, o povo, né, fazendo com que os pobres, com que as viúvas sofrendo. E Deus, ele estava contemplando e levantou Amós como um pastor, como um homem do povo, né? Deus levantou ele para ser usado com autoridade. Amós já me demonstra ser um profeta corajoso, porque nós vimos no livro que o rei Jeroboão, né, foi procurado pelo sacerdote Amazias para avisar que Amós estava profetizando em Israel, tanto em Israel como em Judá, que Deus ia pesar a mão, que o fim vinha, que ia haver fome, que ia haver destruição. Nós sabemos, né, que Deus, ele tinha dado ordens para Amós profetizar sobre uma praga de gafanhoto, como também vimos que Joel falou dessa praga de gafanhoto que veio, né, no povo como forma de destruição. E Amós, ele orou, clamou, e Deus, né, disse, não, Amós, então por esse tempo eu vou ouvir o teu clamor e eu não vou permitir que isso aconteça ainda, né, quando Amós também profetizou que ia haver seca, ia haver destruição, e pelo fato do povo estar vivendo tão bem, pelo fato de tudo estar tão bem, né, todos estavam se desfazendo da profecia, do aviso que Deus estava dando através do profeta Amós, e o povo ali, em idolatria, injustiça social, em prostituição, né, neste mesmo livro, nós vimos que, né, pai pegava a mulher do filho, filho pegava a mulher do pai, e Deus, ele estava, né, farto daquilo. Deus estava com nojo. Ele disse para o povo, usando o profeta Amós, olha, eu não suporto o cheiro dos seus sacrifícios, as suas ofertas me soa mal, me cheira mal as minhas narinas, né? E muitas vezes nós vemos isso ainda hoje acontecer. O povo, eles vai para a igreja, o povo diz que crê em Deus e, né, vive uma vida com Deus de aparência, e Deus contemplando, Deus vendo, e Deus, né, achando tudo isso, né, abominável. Deus, ele tá a ponto de vomitar, eu creio isso, meu amado irmão. Tanta servir a ele de boca, adorar a ele de boca, e a conduta, uma vida com Deus, se preocupar com aqueles menos favorecidos, né? Ter realmente uma vida em verdade, se desviar do mal. E nós não estamos vendo, né? Como também Amós também não estava vendo o povo se converter, o povo, né, querer mudar, o povo voltar para Deus, muito pelo contrário, porque estava tudo muito bom, porque estava tudo muito, tinha muita, né, as colheitas estavam prósperas, estava tudo, aparentemente, tudo tão bom, e o povo se afastando de Deus, o povo só pensando em construir para ele, o povo só pensando em ter para ele, quanto mais tinha, mais queria. Eu vou parar um bocadinho agora, já estamos 9 minutos falando, mas eu vou continuar falando sobre o profeta Amós. Vamos fazer mais um videozinho, vou procurar ser um pouquinho mais curto,
mas assiste até o fim, amém? Porque esse profeta é um profeta que foi mesmo um profeta usado por Deus de uma forma, né, tão objetiva, tão forte. E nós podemos ver nesse profeta um homem a qual nos faz ter a certeza. Claro, toda a Bíblia nos faz ter essa certeza, mas olhando para o Velho Testamento, nós vimos que Deus ele levanta homens simples, mulheres simples, para fazer a diferença numa nação. Então, em nome de Jesus, meu amado irmão, Amós era um homem que era pastor, cultivava a terra, trabalhador, cuidava de bois, meu amado irmão, mas ele resolveu ouvir a voz do Senhor. Quando alguém ali, né, talvez olhasse para ele e dizia, quem é você? Como nós vimos, sacerdotes da época, ali confrontando ele, mandando o rei Jeroboão, né, pedir para que ele se retirasse de Israel, porque ele estava ali profetizando destruição, que realmente aconteceu, quando nós sabemos que a Síria entrou e destruiu tudo, a profecia do profeta Amós se cumpriu, e a palavra tanto do profeta Joel como do profeta Amós é uma palavra atual para o tempo de hoje, mas eu já volto, em nome de Jesus.